Olá pessoal, saudações alunos, eu sou o professor Roberto Real Linhares e o tema de nosso estudo de hoje é o alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral é o procedimento administrativo eleitoral pelo qual se qualificam e se inscrevem os eleitores, propiciando a organização do eleitorado em todo o território nacional com vistas ao exercício do sufrágio. O alistamento formaliza a aquisição de direitos políticos pelo cidadão politicamente capaz, dentre os quais os direitos de votar e de ser votado. Sem o alistamento, o indivíduo não faz parte do corpo de eleitores e não pode exercer seus direitos políticos. O alistamento concede, primeiramente, a capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade de votar. A Constituição apresenta 3 qualificações do alistamento. Vamos lá. O alistamento obrigatório, o alistamento facultativo e a inalistabilidade. A aquisição da capacidade política para os brasileiros é obrigatória para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos de idade, e facultativa para os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos. O domicílio do direito eleitoral é o lugar de cumprimento das obrigações eleitorais de um cidadão. Admite-se como domicílio eleitoral qualquer lugar em que o cidadão possua vínculo específico, que poderá ser familiar, econômico, social ou político. No entanto, o alistamento eleitoral só poderá ser feito em um único domicílio eleitoral sob pena de cancelamento das inscrições em excesso. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor. Para o alistamento dos eleitores masculinos acima de 18 anos, no entanto, é obrigatória a apresentação do certificado de quitação do serviço militar. Qualquer documento pode ser usado para o alistamento, professor? Qualquer documento? Você me pergunta. Bom, atente para esse detalhe. Vamos lá. Entre os documentos aceitos, não estão incluídos a Carteira Nacional de Habilitação, pois não informa a nacionalidade do titular, e os passaportes, cujo modelo não contém dados relativos à filiação. A biometria vem sendo progressivamente adotada pela Justiça Eleitoral para dar mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação e objetivando garantir um sistema de votação democrático e seguro. Deferido o alistamento por ato do juiz eleitoral, o requerente passa a integrar o corpo de eleitores. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. Quando o eleitor necessitar alterar o local de votação no mesmo município, ainda que haja mudança de zona eleitoral, retificar dados pessoais ou regularizar situação de inscrição cancelada, o procedimento a ser tomado se chama revisão. Havendo mudança de domicílio entre municípios, o procedimento se chama transferência. Será emitido um novo título que manterá o número original. Com a transferência, o processo de alistamento no cartório eleitoral deve ser refeito, ok? A mera mudança de domicílio não obriga a transferência de domicílio eleitoral, cabendo, no caso, a decisão ao eleitor. No caso de perda ou extravio do título, bem como de sua inutilização ou dilaceração, o eleitor deverá requerer pessoalmente ao juiz de seu domicílio eleitoral que lhe peça uma segunda via. As informações constantes no cadastro eleitoral serão acessíveis às instituições públicas e privadas e às pessoas físicas. No entanto, não se fornecerão informações de caráter personalizado constantes do cadastro eleitoral. Aqueles que são absolutamente incapazes estão impedidos de adquirir direitos políticos. Já os relativamente incapazes, portadores de deficiência mental e excepcionais, estão obrigados ao alistamento e ao voto. Para esses eleitores, é possível solicitar a certidão de quitação eleitoral por prazo indeterminado
quando o exercício de seus deveres políticos eleitorais lhes for impossível ou extremamente oneroso. Bom, é importante destacar que o poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas. Já o alistamento facultativo é reservado para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Uma vez alfabetizado, o alistamento do indivíduo passa a ser obrigatório. Os analfabetos são inelegíveis, ou seja, não podem ser votados. Então aqui nós vamos concluir a nossa análise tratando da inalistabilidade, ok? A inalistabilidade designa impedimentos relativos ao alistamento eleitoral em si. Em outras palavras, é a inviabilidade da capacidade eleitoral tanto ativa quanto passiva. O inalistável não pode exercer direitos políticos, pois lhe falta capacidade eleitoral ativa e passiva. Não pode votar nem ser votado. São inalistáveis, por exemplo, os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos que estão prestando o serviço militar. Devemos incluir aí também os apátridas, ou seja, os indivíduos que não possuem nacionalidade. E aqui, pessoal, encerramos a nossa aula de hoje. Na sua área do aluno estão disponibilizados materiais instrucionais que vão abordar em detalhe os temas discutidos aqui na nossa aula, tá legal? Então, até a próxima!